E uma coisa que eu acredito que vocês tenham interesse é do Dataitidikin. Eu gostaria que vocês aprendessem essa palavra, viu? Essa palavra, ela significa restituição da aposentadoria, né, aquela aposentadoria paga quando você vai embora para o Brasil, quando você sai do Japão. E lógico que se você chegar ali no escritório de previdência, se tiver um tsuyaku, ele vai te ajudar, né? Mas se não tiver, quando você quiser se referir a essa restituição, você vai ter que utilizar essa palavrinha aqui, então já deixa anotado em algum lugar, tá? Caso você pretenda ir para o Brasil. Então, quem pretende ir para o Brasil, né, você tem duas opções. Uma é se você já contribuiu 10 anos, uma opção é você receber essa aposentadoria lá no Brasil. É possível, Clarice? É sim. É sim, só que daí você vai ter que fazer toda a solicitação lá do Brasil. Então, talvez você vai precisar de alguém aqui no Japão, né? Ou, né, você... Hoje em dia dá para baixar no website, imprimir e você preencher lá, né? Mas se você não tiver alguém que saiba preencher, daí, né, vai precisar de um tradutor, por exemplo, sabe? Mas é possível. Só que só vai que precisar realmente de alguns papéis adicionais, né, de uma pessoa que está aqui no Japão, mas consegue sim. Eu afirmo isso, porque assim, não tem só casos de estrangeiros que vão embora do Japão, sabe, pro país, né? Tem casos também daqueles japoneses que querem passar a aposentadoria, né? Se aposentar, né? Viver a velhice em outro país, num país onde o custo de vida é mais baixo, onde o clima não é tão turbulento igual aqui no Japão, né? Então, esses japoneses, eles também fazem essa solicitação lá de fora. Então, é possível. Então, tem essa opção 1, né? Se você já contribuiu 10 anos e você já está dentro, então, desse requisito de 10 anos, você pode receber a aposentadoria do Japão lá fora. Essa é uma opção. A segunda opção é solicitar o Dataitijikin, que é onde você vai pedir para eles devolverem uma parte de que você já contribuiu, tá? Então, isso aqui também precisa fazer uma solicitação. Aí, outra pergunta que, né, sempre eu recebo é se eu pedir o Dataitijikin, eu ainda vou estar dentro desse acordo Brasil e Japão, ou seja, esses 10 anos, porque no Brasil também tem que ter um tempo de contribuição para você receber a aposentadoria lá. E se você solicitar o Dataitijikin, é como se fosse você não tivesse, né, não tivesse dentro da aposentadoria, sabe? Então, esse acordo, ele não funciona mais. Então, é interessante estar vendo direitinho qual que é melhor para você, e dá para fazer cálculos também, né? Nessa hora que você tem que ter, né, um conhecimento aqui, que vocês aprenderam nessa aula, né? Ou, né, vocês podem também contratar, né, algum consultor financeiro ou ir no próprio escritório da Previdência e pedirem para eles fazerem uma simulação, sabe? Como eu falei para vocês, dá para fazer essa simulação online, mas às vezes, né, mexer ali, tá tudo em japonês também seja um pouco difícil, vocês podem ir direto no escritório da Previdência e falar assim, olha, eu quero que você faça uma simulação para eu saber quanto que eu vou receber de aposentadoria lá na frente, contanto que eu contribuí agora. Porque afinal, né, você vai sair do país, você não vai contribuir mais. E outras coisas, sabe? Então, tenham em mente que, né, vocês têm duas opções e é interessante calcular direitinho para ver se realmente isso compensa ou não, tá bom? Aqui eu deixei também um link para vocês. Não vai ter aqui na descrição desse vídeo, tá? Mas depois para a imagem aqui, faz um stop, digita aí, daí aqui tem todas as explicações sobre o Dataitijikin, sobre essa restituição da aposentadoria. Esse é um assunto que eu gostaria que vocês prestassem bem atenção, porque a aposentadoria, como vocês viram aqui nessa aula aqui, né? Para quem contribui só pelo Kokumin Nenkin, ou seja, aquelas pessoas que são autônomas, né? Essas pessoas vão receber, bom, pelo menos em 2022, em 777.800 ienes por ano. Ou seja, por mês é um valor que talvez você não consiga passar o mês tranquilo. Às vezes você vai ter que deixar de comprar alguma coisa gostosa que você gosta de comer, sabe? E eu não quero que vocês passem por isso. Ninguém quer passar por isso, na verdade, né? Então agora eu vou mostrar para vocês como vocês podem aumentar então a sua aposentadoria.
Vamos fazer uma revisão, então, do que vocês viram até agora, né? Então, como que funciona a aposentadoria do Japão? Temos duas camadas, lembram? O Kokumin Nenkin, onde todos têm que entrar, né? É obrigatório dos 20 aos 60 anos estar dentro da aposentadoria aqui no Japão. E quem é assalariado, daí tem essa segunda camada, que é o Kousei Nenkin. Então, ele vai receber também a mais do que quem recebeu só o Kokumin Nenkin, né? Então, quem recebe o Kokumin Nenkin é 777.800 por ano em 2022. Já quem faz parte do Kousei Nenkin, daí sim recebe um valor mais significativo, de acordo também com o quanto que contribuiu até agora. Isso também é um ponto importante, porque daí vai contribuir de acordo com o salário, sabe? Então, né, mesmo assim, às vezes não é o suficiente. Então, a gente tem 3 categorias aqui do Nenkin, categoria 1, 2 e 3. O 2 são os assalariados, né, aqueles que recebem um pouquinho a mais. O 3 é o dependente do assalariado, aí esse dependente do assalariado, ele se enquadra como categoria 3. E quem não é assalariado, também não é dependente do assalariado, daí se enquadra na categoria 1, que normalmente são os autônomos. Perdão, aqui tem um a mais, mas esses contribuem 16.590 por mês em 2022. E a categoria 2 daí vai variar de acordo com o salário. Já a categoria 3, ela é isenta de imposto, né? Porque ela faz parte aqui, ela é dependente, né, da categoria 2. E o que nós temos direito, então, pagando a aposentadoria? Temos direito à pensão por idade, né? A partir dos 65 anos. E é muito pouco. Bom, pelo menos, eu acho muito pouco. Não sei vocês, comentem aqui para mim. O que vocês acham de receber 777.800 ienes por ano? O que podemos fazer, então? Existe aqui no Japão um sistema de previdência privada que se chama IDECO. A sigla, ela vem, né, desse tipo de individual de pensão de contribuição definida. E essa inscrição, ela é voluntária, tá? Não é porque eu mostrei para vocês hoje que vocês têm que entrar no IDECO. É uma coisa voluntária, entra quem quiser. E ele faz parte, né, da lei de pensão do Japão. Na verdade, ele tem o nome de Kakute Kyosutsu Nenkin, que começou primeiro entre as empresas. Então, as empresas, para entregar ao funcionário, né, uma aposentadoria além do Kousei Nenkin, além da aposentadoria que ele já contribui pelo Shakai Hoken, tem esse sistema, né, do Kakute Kyosutsu Nenkin, que a empresa vai contribuindo todos os meses um valor. E olha só que legal, o funcionário, ele pode pegar esse valor que a empresa tá ali depositando ali para ele, naquela aposentadoriazinha, e ele pode investir o dinheiro. Ele pode deixar na poupança também, né? Então, tem uma plataforma onde ele vai pegar esse montante. Vou dar um exemplo assim de 10.000 ienes por mês, então, né? Então, a empresa, ela vai estar ali depositando 10.000 ienes por mês. Ele pode pegar esse montante de 10.000 ienes e falando assim, ó, desses 10.000, 2.000 ienes eu quero deixar na poupança, 3.000 ienes eu quero deixar em títulos, o restante eu quero investir em fundos de investimentos que investem em ações dos Estados Unidos. Então, ele mesmo consegue montar essa carteira dele, sabe? Em base dessa contribuição. Daí, o que veio? Daí o Japão falou assim, vamos fazer esse sistema, então, para aqueles que fazem parte das outras categorias, ou para aqueles que não trabalham em uma empresa que tem esse Kakute Kyosutsu Nenkin, que eles chamam de DISHI também, né? Vamos fazer isso? Daí que veio o IDECO, sabe? E então, né, então tem esse feito pela empresa. Então temos 2 tipos, né? Esse que é feito pela empresa e esse que você pode fazer esse sistema por conta. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje. E qual que é a vantagem de fazer isso? Lógico, né, que é investir. É uma área que eu adoro e que contribuiu também para o crescimento do patrimônio aqui da nossa casa. Eu gostaria que você começasse também a fazer isso. Mas além disso, né, o IDECO, ele é interessante porque você consegue deduzir o valor contribuído na sua declaração de imposto de renda. Olha só que legal. Então, assim, você, além de estar contribuindo aquele dinheiro, você meio que declara ele como despesa, sabe? Você declara ele como despesa e ainda você consegue reduzir o seu imposto de renda. E o legal de reduzir o imposto de renda, o cálculo, né, do imposto de renda, é que
essa renda que você declarou, ela também é conectada com o seu imposto residencial. Então, é outra coisa que é positiva também. Então, o seu imposto residencial, ele reduz também, além de você estar fazendo uma previdência para você lá na frente. E você também tem dedução do rendimento ao se aposentar, porque assim, você vai contribuir, ele vai virar uma aposentadoria, né? Lá na frente, quando você for receber esse dinheiro, você precisa, né? A lógica é pagar imposto, a lógica deles, tá? Mas você precisa pagar imposto desse dinheiro que você está recebendo. Mas aí você tem uma dedução da pensão pública ou dedução do rendimento ao se aposentar. E uma parte que eu gosto muito também é que você é isento do imposto de renda e imposto residencial do lucro que você teve desses seus investimentos. Porque assim, aqui no Japão, quando você investe em alguma coisa, por exemplo, você investiu em um fundo de investimentos, você investiu 10 mil ienes. Se esse fundo de investimentos ele começa a valer 12 mil ienes e você vende esse ativo, você vende esse fundo de investimento, você vai ter um lucro de 2 mil, certo? Esse lucro de 2 mil, ele é tributado no valor de 20,315%, que é o imposto residencial e o imposto de renda. Mas, investimentos através do IDECO, você não precisa pagar essa porcentagem. Esse é o ponto positivo. Eu não coloquei o ponto negativo, mas é porque para mim é só ponto positivo, né? O ponto negativo do IDECO é que você consegue só retirar esse dinheiro aos 65 anos, 65 anos de idade. A 60 anos de idade, perdão. Então, assim, você vai conseguir receber esse valor só lá na frente, né? Então, por esse motivo, né? Se eu for apontar algum ponto negativo, seria esse, né? Para quem é muito jovem ainda, então ainda tem um longo prazo ali. Lógico que investimento tem que ser a longo prazo, né? Mas quando eu falo longo prazo, às vezes pode ter 30 anos aí para frente para você receber esse valor. Então, é inteligente você fazer o IDECO também, mas de acordo, então, com qual é a meta, qual é o objetivo financeiro que você tem daqui para frente, sabe? Eu mesma faço o IDECO por questão, né, dessa redução do imposto de renda e também visando ao longo prazo. E é uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem também. E não é porque eu quero fazer o IDECO que eu consigo fazer o quanto que eu quiser. Tem um valor teto de contribuição, tá, gente? Para quem faz parte da categoria 1, como a aposentadoria ela já é bem pouquinha, né? Eles podem investir mais do que quem faz parte da categoria 2 ou 3. E a categoria 2, se esse contribuinte ele já faz parte desse Kakuteikyo Sunenkin feito pela empresa, então ele não consegue fazer muito por conta, no caso, né? Fazer pelo IDECO, tá? Mas é mais ou menos esses valores agora em 2023. Bom, como que funciona eu já expliquei, né? Mas aqui eu trouxe uma imagem do próprio site IDECO para vocês terem uma ideia, né? Então, assim, se você fosse acumular esse valor de pouquinho em pouquinho, lá na frente você teria um valor X, né? Porque você vai estar, né? Vai estar acumulando aquele valor ao longo dos anos até os 60 anos de idade. Mas como é em forma de investimentos, lógico que é de acordo com o seu desempenho, né? O seu desempenho como investidor, mas como é através de investimentos, você vai conseguir receber um valor bem maior, né? Porque você vai estar investindo esse valor ao invés de só estar ali acumulando. E produtos financeiros de alto risco, eles têm alto retorno também. Então, uma coisa mais arriscada, você pode ter um retorno maior. Menos arriscada, vai ter um retorno menor, mas daí você consegue também, né, atingir aquele objetivo que você tem. E como que funciona a parte 2? Então, esse daqui, né, falando sobre investimentos, né, para quem era totalmente leigo. E como que funciona na prática? Você vai selecionar produtos financeiros e vai distribuir em porcentagem, sabe? Porque todo mês você vai estar contribuindo ali. Então, né, eu dei o exemplo dos 10 mil ienes. Então, tantos por cento vai para investimentos em fundos em ouro. Existe também fundos em ouro. Então, fundos em ouro, tantos por cento para fundos de ações do Japão. Tantos por cento. Então, assim, tem uma diversidade ali de produtos financeiros também, né? Tem uma listinha e você vai escolher dentro dessa lista fundos de ações do Japão, dos Estados Unidos, do mundo inteiro, fundos imobiliários, fundos de títulos. Tem um mix, também tem fundos que faz um mix, que ele coloca um monte de coisa ali, né? Então, você vai diversificar ali a sua carteira do IDECO. Você vai distribuir em porcentagem a sua contribuição mensal.
E um ponto importante também, gente, é que cada corretora possui a sua lista de produtos. Então, às vezes, em uma corretora tem algum produto que em outra não tem, né? Umas têm mais, outras têm menos. Então, é interessante também estar escolhendo uma corretora que tenha produtos mais diversificados ou aqueles produtos que você procura, sabe? Isso é um ponto importante também ao escolher a corretora, então, para começar a fazer o ID. Então, ó, eu trouxe em forma ilustrativa para vocês entenderem, então, né, como que é essa distribuição. Então, ó, 10.000 ienes, pode distribuir 500, 2.000, né, daí, daí isso você vai transformar em porcentagem. Então, você pode modelar a sua aposentadoria de acordo com o seu perfil de investidor. Olha só que bacana. E isso dá para mudar de tempo em tempo. Isso aqui eu não coloquei aqui no slide, mas isso aqui dá para mudar de tempo em tempo. Então, assim, dependendo da economia, ou às vezes pode surgir novos produtos. Então, de tempo em tempo, é como se fosse um investimento mesmo. De tempo em tempo, você vai lá, tira algum, coloca outro, né? Garante o lucro também que você está tendo ali e vai modificando e modelando de acordo com o seu perfil. Porque assim, ao longo da nossa vida financeira, a gente tem momentos onde a gente quer ter algo mais garantido, que é um grande exemplo que eu sempre dou, que é quando a gente tem filhos pequenos. Né? Quando a gente tem filhos pequenos, a gente não gosta de se arriscar muito financeiramente porque temos obrigações, não é mesmo? Como pais adultos. Mas depois que os filhos estão maiores, a gente já consegue se arriscar um pouco mais. Então, e de acordo com o nosso amadurecimento também, né, ao longo dos anos como investidor, a gente consegue se arriscar também, não só por essa questão, mas porque estamos mais maduros também. Então, a gente pode ir modelando ali, né, de tempo em tempo o IDECO. E se eu precisar voltar ao Brasil, Clarice? Isso daqui é uma pergunta que eu recebo muito também, né? Uma questão realmente nossa, né? De estrangeiros no Japão. E se você solicitar o Datai Chijikin, ou seja, se você pedir a restituição da aposentadoria, aí você pode retirar também esse dinheiro acumulado do IDECO. Então, você vai retirar o valor total que você investiu até então. E se eu falecer, Clarice? Isso aqui também é uma pergunta, né, que muitos se preocupam. Você pode, a sua família, né, você não, né, mas a sua família, ela pode solicitar e retirar o valor total investido. Só que assim, não como é um investimento, você tem que ter em mente também que aquele valor total que eu explico aqui não é o valor total que você contribuiu, é o valor total dos seus investimentos. Certo? E daí tem que vender, né? Se é um fundo de investimento, tem que vender aquele fundo de investimento. E essa data não é a data que você faleceu, é a data, né? Às vezes a data da solicitação, a data onde a corretora conseguiu fazer essa venda. Então, isso aqui vai variar, tá? E um bônus aqui, um bônus que eu gostaria de trazer para autônomos. Esse daqui eu falo para autônomos também, por esse último aqui, ó. Shokibokigyo Kyosai. Quem é autônomo, gente, anota essa palavrinha aqui, ó. Essa última palavrinha. Anota e vai no seu contador e peça para ele te inscrever nesse Kyosai. Kyosai é um seguro mútuo. Será que eu trouxe slide sobre isso? Ah, eu não trouxe slide sobre isso. Mas Kyosai é um seguro mútuo. Onde o pequeno negócio, no caso do Kojin Jigyo no Shi, ou pode ser um pequeno negócio mesmo, né? Pode ser um holding, mas o presidente dessa empresa, ele pode se assegurar e ele pode contribuir um valor fixo por mês, um máximo de 70.000 ienes por mês. E esse valor acumulado, se acontecer alguma coisa com ele, ele vira um seguro, né? E se futuramente ele precisar bater as portas, né, a empresa falir, ele consegue esse valor de volta. E eu acho muito interessante para os autônomos, pela questão, ainda mais aquele autônomo que ele é totalmente sozinho, sabe? E só que ele, né, ele é sozinho, mas ele que é o pilar da casa, se acontecer alguma coisa com ele, né, a família pode até passar necessidade. Então, você fazendo essa contribuição, né, esse acúmulo, lá na frente, você fecha o seu Kojin Jigyo
e você pede esse dinheiro de volta que foi acumulado, sabe? E dependendo do tempo, lógico que tem que ser um longo prazo, tá? Mas dependendo do tempo de contribuição, esse valor ele volta até com uma porcentagem de juros. Então eu acho muito legal para quem é autônomo e precisa de um adicional, já que o autônomo ele não tem direito ao seguro-desemprego, né? Porque não é empregado, né? O autônomo ele também não tem essa camada maior do Coseninquim, né? Então, eu acho uma forma também, além do IDECO, lógico, né? Uma forma interessante dos autônomos fazerem para se prevenirem lá na frente. E esse daqui, eu tô falando mais porque é bom mesmo, viu? Mas esse daqui, você também consegue abater no imposto. A lógica, na verdade, até é o mesmo tipo de dedução. Opa, essa parte não. É o mesmo tipo de dedução do IDECO. Você consegue deduzir o valor contribuído, ou seja, né, ele meio que vira como despesa o valor contribuído do imposto de renda. Então, seu imposto de renda ele diminui também de acordo com esse valor contribuído, sabe? Isso aqui é uma técnica também para pagar menos impostos. Acho que isso cativa, né? Então, para se assegurar e pagar menos impostos também, autônomos têm que entrar no Shokiboki Gyokyo-sai, tá bom? E eu falo para vocês consultarem o contador porque é meio complicadinho, sabe? Dá para fazer, o contador ele resolve tudo, né? Eu adoro minha contadora. Pena que ela não sabe português, né? Senão eu já ia mandar um hello para ela, mas o contador ele resolve tudo. Mas também, os locais que dá para fazer esse daqui é o Shoukokai da sua cidade. Esse aqui também é uma palavra interessante dos autônomos saberem, que o Shoukokai, ele é como se fosse um Sebrae do Brasil, sabe? Ele abraça os pequenos negócios e pequenos empreendedores. Então, é lá que você pode fazer, certo? Então, essa foi a explicação do IDECO. Eu recomendo muito, né? Não só por questão, né, da aposentadoria, mas porque ele é um investimento também, sabe? Então pense que ele é um investimento que você vai conseguir retirar ele só, né, depois de 60 anos de idade, mas que além de estar investindo, você ainda consegue deduzir ele do imposto residencial e imposto de renda, então consegue reduzir ali o seu imposto, né, como pessoa física também. Eu acho muito, muito legal. É legal também para quem, né, é iniciante em investimentos, porque os produtos financeiros que tem no IDECO é bem limitado, sabe? Porque se você for no, né, por exemplo, a corretora CBI, que é a corretora que eu recomendo, inclusive tem um link na descrição aqui da corretora, tá? Para quem tiver interesse, mas essas corretoras, elas têm diversos produtos, e o investidor iniciante, ele fica meio perdido, porque tem muito fundo de investimento, ou ações, né, ou títulos, então tem diversos produtos. Já o IDECO, ele tem na verdade é uma lista bem grandinha até, que tá, mas tem aqueles produtos limitados, então fica mais fácil de escolher também, de entender, eu acho isso muito interessante também, entender o que é uma renda variável, por que varia então, sabe, daí é um estímulo também para você que ainda não investe, começar a investir e entender o que é os investimentos, sabe? Então eu recomendo bastante. Espero que tenham gostado dessa aula de hoje.